Aprovamos o fim da Lei Rouanet e que todos os recursos economizados sejam convertidos, pelo menos na construção de um presídio de segurança máxima em cada estado da federação. Além disso, a gente endureceu as regras para esses presídios de segurança máxima e garantimos que quem comete crimes contra a administração pública, geralmente políticos, ministros, secretários, governadores, prefeitos, presidente da República, também sejam presos nesses estabelecimentos mais rigorosos. Aprovamos também um projeto para inibir o roubo de celulares na esfera administrativa, que você tenha uma facilidade pela Anatel, gratuitamente, eletronicamente, para bloquear completamente o sinal do seu celular, sem precisar antes trocar de número, para garantir que haja um travamento de todos os dados do celular e, mais importante, que a polícia imediatamente tenha acesso à localização desse celular. Outro projeto que nós aprovamos nessa semana, essa foi uma semana bastante produtiva, inclusive eu só fiz agora esse vídeo, não falei antes desses projetos, justamente por causa da correria, mas também aprovamos um projeto para prever a arbitragem, né, quando há problemas, litígios aí em condomínio, uma demanda que eu recebi bastante aqui no estado de São Paulo, especialmente na cidade, e um outro projeto ainda que trata sobre a criminalização do uso de deepfakes com a intenção de caluniar uma pessoa, né, ou seja, de você fazer com que, por exemplo, você coloca lá a minha imagem como se eu estivesse atropelando uma grávida, sem finalidade humorística, sem sinalizar que é IA, você de fato manipular uma imagem, né, para cometer um estelionato, destruir a reputação de uma pessoa. E eu tenho visto aí muita gente caindo no golpe de ver IA de gente famosa, né, falando sobre jogo de tigrinho e coisas do tipo e caindo nessa. E agora a gente aprovou esse projeto justamente nesse sentido. Muito bem, vamos lá. É o PL 508 de 2025 que cria a Política Nacional de Desenvolvimento e Aprimoramento dos Estabelecimentos Prisionais de Segurança Máxima. E quais são as principais diretrizes, né, desse programa? O combate e desarticulação do crime organizado, investimento e capacitação continuada sobre segurança pública e sistema prisional, com o fomento, a modernização e ampliação da infraestrutura física e tecnológica dos presídios de segurança máxima, garantindo condições adequadas de segurança interna e externa, implantar e integrar sistemas avançados de monitoramento eletrônico, controle de acesso, vigilância, gestão de informações, promover a capacitação contínua dos agentes penitenciários, da Polícia Penal, né, os gestores e demais servidores, mediante programas de treinamento técnico e operacional, em consonância com as melhores práticas. Estabelecer e fortalecer mecanismos de integração e cooperação institucional entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. Garantir ao menos uma unidade prisional de segurança máxima em cada estado da federação. Combater, desarticular e restringir a influência do crime organizado dentro do sistema penitenciário nacional. Esse foi meu projeto em que o relator manteve 100%, não mudou nada do meu texto original, e isso é difícil, né? Geralmente os relatores fazem reparos, às vezes mudam até completamente o projeto, mas ele foi aprovado na íntegra na Comissão de Segurança Pública, agora deve seguir para a Comissão de Constituição e Justiça, para daí ser aprovado e ir ao Senado. Mas já é importante nós aprovarmos esse projeto na comissão que analisa, né, o mérito, analisa de fato o texto e não a técnica legislativa, a constitucionalidade, o impacto financeiro. Estamos pegando 1 bilhão e 500 milhões de reais ao ano da Lei Rouanet para essa implementação dos presídios de segurança máxima. Nós estamos proibindo visitas, né, nesses presídios, não tem que ter visita íntima para quem está preso em presídio de segurança máxima, mesmo porque a gente sabe que muitas vezes essas visitas você tem entrega de drogas, de armas, de celulares, carregadores e por aí vai. A vedação de saída da cela, então não tem mais banho de sol, não tem mais futebolzinho, não tem nada. Você vai ficar preso e vai cumprir 100% da sua pena numa cela isolado. Estou incluindo aqui, né? Hoje você precisa cometer um crime muito grave para acabar num presídio de segurança máxima. Eu estou colocando aqui que qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça, a pessoa pode cumprir no presídio de segurança máxima. Mesma coisa, presos por crimes contra a administração pública, político, corrupto, canalha, vagabundo, vai ser preso no presídio de segurança máxima. Vamos acabar com essa história de presídio ser escola do crime, né? Um projeto para ter presídio de segurança máxima, capacitação dos agentes, recursos de sobra para acabar com qualquer articulação do crime organizado dentro dos presídios. A gente sabe que hoje chefões do crime comandam um crime de dentro do presídio, até participa de reunião de Zoom para fazer o tribunal do crime de dentro da cadeia, e isso com esse projeto acaba. É isolamento total, não tem visita e um investimento
né, muito pesado para que haja o total controle do Estado dentro desses presídios. Outro projeto que foi aprovado é o projeto que trata sobre essa questão do bloqueio do uso do celular em caso de furto, roubo, extravio. E aí, qual é a principal disposição desse meu projeto, né? É o seguinte: o usuário cadastrado, né, poderá comunicar furto, roubo ou perda do aparelho à Anatel de forma gratuita e por via integralmente eletrônica. Então, antes de BO, antes de qualquer processo burocrático, você automaticamente pode ir lá, entra na Anatel, no site da Anatel, envia, e aí na hora a Anatel tem o dever de fazer o seguinte: impedir que o aparelho receba sinal do celular, independentemente de troca de chip ou de número, disponibilizar para as autoridades policiais de forma permanente em tempo real a localização do aparelho e enviar sinal ao aparelho indicando que ele não está mais na devida posse, a fim de permitir que o aparelho ative mecanismo de trancamento e proteção de dados se tiver tal função. Se o celular não tiver a função de trancar e proteger os seus dados, pelo menos vai ficar muito mais difícil de vender esse celular, porque quando o comprador for lá comprar um celular roubado, vai estar lá o sinal sendo permanentemente enviado para a Anatel de que aquele celular foi roubado e de que, portanto, a pessoa está ciente, né, ali de comprar um fruto de crime, e o receptador também não tem mais como fugir de dizer: ah, não sabia que eu comprei e era produto de crime. Esse projeto foi aprovado pelo relator deputado Océsio Silva, a quem eu agradeço, na Comissão de Comunicação foi aprovado. Foi aprovado também um projeto que trata sobre, como eu falei para vocês, a criminalização do deepfake para caluniar, né, ou seja, para você imputar uma conduta criminosa a uma pessoa, né, se você manipula a imagem, né, quando me coloca lá vendendo o jogo do tigrinho, ou comete um estelionato com deepfake, esse endurecimento de pena, essa criminalização, tipo específico para isso. E eu quero agradecer muito aqui a relatora Gisela Simona, que fez um trabalho fenomenal dentro da Comissão de Defesa do Consumidor para que esse projeto fosse aprovado por unanimidade, inclusive com contribuições do deputado Gilson Marques. E, por último, quero falar sobre o projeto que passou na Comissão de Constituição e Justiça e já foi direto para o Senado, que é permitir que as convenções de condomínios edilícios estabeleçam cláusula arbitral para a resolução de conflitos. De onde eu recebi essa demanda? Que é uma demanda mais simples, né? Não é uma grande solução, não é um grande projeto, mas são pequenos problemas que, de maneira até consensual, a gente consegue aprovar esses relatórios, esses projetos. Então, vale a pena, porque apesar de serem questões menores, são questões também que não demandam muito esforço, né? Esse projeto eu basicamente apresentei, não tive que articular muito pouco, né, com presidência e relatoria. Inclusive, é tão consensual que o relator foi o deputado do PT, o Rubens Pereira Júnior, que relatou e aprovou esse meu projeto na CCJ. E a demanda, né, eu estava explicando para vocês, foi feita por pessoas aqui da cidade de São Paulo, né, me explicando que há conflitos cada vez mais complexos, né, dentro dos condomínios edilícios, e que já é uma prática de você estabelecer cláusula arbitral, ou seja, quando tem algum problema que vai resultar num processo, que esse processo não seja julgado pelo judiciário, mas por um árbitro que foi designado ali pelas partes no contrato, né? E aí eles me dizem que, apesar de ter a princípio, né, no direito privado, você ter a liberdade de fazer o que você quiser, né, tudo aquilo que não é proibido no direito privado é permitido, ao contrário do direito público, que tudo aquilo que não é permitido é proibido, né, é a lógica inversa. Se a lei não te dá autorização enquanto agente público de fazer aquilo, você está proibido. Agora, se a lei não te dá autorização enquanto agente privado de fazer aquilo, está permitido, desde que não haja nenhuma proibição, né? Então, nós aprovamos este projeto também, e cada vez mais nós batendo números aí de recordes, batendo meu próprio recorde, né? Porque não tem nenhum paralelo com outro deputado para eu bater, então eu estou me superando de aprovar mais relatórios, mais projetos de lei, emendas. Eu vou até pedir pro editor, coloca de uma maneira bem... Me surpreenda, editor. Coloque de uma maneira bem espalhafatosa, faz um edit assim, brauges de broves, colocando aí quantos PLs eu já aprovei do primeiro mandato até agora do segundo mandato, quantos relatórios, quantas emendas em outros projetos foram aprovados. Coloca aí, pau na máquina. Quero ver, editor. Finaliza esse vídeo em grande estilo. Valeu, abraço, gente. Taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. E o funcionário do mês é Kim Kataguiri.